v. Como contribuinte individual. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9º, da perda da condição de especial por exercer outra atividade remunerada, e 10, das datas em que perderá a condição de especial por violar prazos e limites, deste artigo. Nota: especial é abreviação de segurado especial. B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. I. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. H. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, OBS. Não menciona a atividade rural. Sexta, como trabalhador avulso, quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Sétima, como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de a. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade. 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades de forma sustentável segundo a lei, e faça dessas atividades o principal meio de vida. B. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, e C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado agropecuarista e ou pescador, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Primeiro, entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Segundo, todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Terceiro, o aposentado pelo regime geral de previdência social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. Quarto, o dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social RGPS de antes da investidura. Quinto, são considerados segurados empregados os ocupantes de cargo em comissão como de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Sexto, para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar.
Sétimo, o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de contribuinte individual, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Oitavo, não descaracterizar a condição de segurado especial. E a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Segunda, a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Terceira, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar, e quarta, ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de Programa Assistencial Oficial de Governo, LOAS. Vê a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, desde que não esteja sujeito à incidência de IPI, e sexta, a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, e sétima, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do 12. Da participação do especial em sociedade simples ou empresária de objeto ou âmbito agrícola formada só por especiais. Ou seja, pode até incidir o IPI e não perder a condição, desde que seja nessas sociedades formadas por especiais. Nono, não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de e benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não superior do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, o especial pode receber mar. Segunda, benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4º do 8º deste artigo, fala do LOAS, que não tira a condição, não fala da complementar. Prazo terceiro, exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, devendo-se serem recolhidas as respectivas contribuições da atividade. Quarta, exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Vê exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, devendo-se serem recolhidas as respectivas contribuições das atividades. Sexta, parceria ou meação outorgada, desde que ambos desempenhem suas atividades rurais e a outorga seja limitada em até 50% dos 4 módulos fiscais. Sétima, atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e oitava, atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria. E a contar do primeiro dia do mês em que a. deixar de satisfazer as condições de agropecuarista, pescador, seringueiro ou extrativista, cônjuge e filho maior de 16 anos, sem prejuízo do período de graça, ou exceder qualquer dos limites, até 50% dos 4 módulos, ambos devem trabalhar a terra. Obrigado por ter assistido. Curta, compartilhe e foco nos estudos. Para não perder mais áudios de leis diferentes e atualizadas nesse padrão, se inscreva e ative o sininho.